Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de História. Nesta aula nós vamos dar sequência à trilogia pré-colombiana. Na verdade, trilogia não, porque a gente fala muito de trilogia quando a gente fala dos astecas, maias e incas. Mas nós vamos também falar sobre os tupis, né? Então, na verdade, são os povos pré-colombianos de uma forma geral, né? Nesta aula nós falaremos sobre os incas, né? Que também um povo pré-colombiano que viveu na América do Sul, mais especificamente na Cordilheira dos Andes. A gente ouve muito falar dos Incas hoje por causa do Machu Picchu, né? Uma grande cidade, uma cidade famosa, né? Na qual a gente pode encontrar vestígios dessa cultura, né? O que a gente pode dizer a respeito da cultura Inca? O que a gente pode dizer como que surgiu o Inca? O que a gente sabe é o seguinte, que existe um mito, né? Uma história que conta que, na verdade, os Incas foram fundados por um governador chamado Manco Inca ou Manco Cápac, né? Ele fez várias mudanças, governou uma região grande ali, né? Principalmente ali perto no Peru, né? Na Cordilheira dos Andes. E essa região toda que se estende desde o Peru até embaixo foi sendo agrupada aos poucos, né? Aquela região que é banhada pelo Oceano Pacífico. O que a gente sabe é o seguinte, que ele tinha uma característica de um grande governante e que as pessoas elas consideravam ele como um filho de Deus, um filho do Deus Sol, né? Aliás, os Incas se consideravam filhos do Deus Sol, né? O Sol era considerado inclusive um dos deuses maiores entre os Incas. Nós temos uma cultura politeísta, né? Então significa o seguinte, que eles acreditavam em vários deuses. A gente vai falar um pouquinho sobre isso nesta aula. Então vamos agora aprofundar um pouquinho melhor alguns aspectos da cultura inca. Então, como eu disse, né, de acordo com um relato mítico, eles se fixaram inicialmente ali no Peru, na região de Cusco, né, e esse Manco Cápac que teria governado essa região durante muito tempo. Por causa das condições geográficas mais favoráveis, a presença inca vai se concentrar primeiro na região central dos Andes. Depois, a gente sabe que no apogeu do Império Inca, eles vão se estender de norte a sul por mais de 5.200 quilômetros, abrangendo tanto os atuais Peru, Equador, Bolívia, Chile, Argentina. O Império Inca vai ter milhares de quilômetros. Eram percorridos por corredores a serviço do governo. Eles se revezavam, levando e trazendo informações e produtos das várias partes do interior para a capital e vice-versa. Em apenas 2 semanas, uma ordem do imperador era transmitida aos muitos povos que viviam sob domínio inca no vasto império. Então vocês imaginam como é que era o sistema de comunicação na época, né? Interessante, né, a gente pensar que eles tinham uma organização tão grande em um império tão extenso. O Inca era considerado a autoridade política mais importante. Ele era venerado como eu disse, né, como o Deus Sol. O imperador era o principal guardião de todos os bens pertencentes ao Estado, incluindo a propriedade das terras, os terrenos cultiváveis, que eram inclusive divididos entre 3 parcelas distintas: a terra do Inca, destinada ao rei e seus familiares, a terra do Deus Sol, que era controlada pelos sacerdotes, e a terra da população. Em um âmbito geral, a elite da sociedade inca estava composta pela família real e os ocupantes dos altos cargos político-administrativos, como sacerdotes, chefes militares, juízes, governadores provinciais e sábios. Logo abaixo, em posição mediana, nós temos os comerciantes e artesãos, que garantiam a circulação de mercadorias que atestaram a presença de uma rica cultura material. Vocês podem perceber que parece um pouco com a cultura asteca, né? Nesse aspecto da questão da divisão ali, né? Os camponeses se organizavam através de um extenso grupo familiar, que ficava conhecido com o nome de Ailu. Cada Ailu tinha o trabalho agrícola e o serviço militar e suas demais obras organizadas por um líder mais velho chamado curaca. Geralmente, cada uma dessas unidades de produção era dotada de um grande armazém que estocava alimentos e roupas utilizados em qualquer eventualidade. Em relação à agricultura, é interessante. Eles tinham uma agricultura bem desenvolvida, utilizavam um sistema de irrigação por canais e uma técnica agrícola que se aproveitava dos terraços cavados nas encostas das montanhas. Entre as principais cidades do Império Inca estavam Cusco, que eu já falei, e Machu Picchu, também que eu já falei. A cidade de Cusco, a capital do Império, era famosa por suas construções planejadas, seus templos decorados e por suas ruas movimentadas. Agora, a cidade de Machu Picchu é um exemplo da capacidade arquitetônica dos Incas. Erguida nas montanhas, a cerca de 2.400 metros de altitude. Sua construção ainda intriga arqueólogos, pois os Incas dispunham apenas de instrumentos rudimentares.
não tinham carroças nem animais capazes de transportar grandes pedras como as que foram usadas na obra. Então a gente fica ainda intrigado como é que eles conseguiram construir aquelas obras monumentais. Escadarias foram cavadas na própria montanha, ligando palácios, templos, casas e guarnições. Foi abandonada e esquecida pouco depois da chegada dos espanhóis. Machu Picchu foi redescoberta em 1911 pelo arqueólogo norte-americano Hiram Bingham, uma das personalidades que serviu de inspiração para o Indiana Jones, aquele famoso filme americano. Quando Machu Picchu foi encontrada, a cidade estava coberta pela vegetação da floresta, o que conservou as construções praticamente intactas. Hoje o lugar é visitado todos os anos por milhares de turistas de todo o mundo. E como se dá o fim dessa civilização tão grande e tão organizada? No século XVI, como eu já pincelei anteriormente, foi o momento em que os espanhóis chegaram à América e a civilização inca vai sofrer uma série de conflitos de ordem interna. Aproveitando-se dessa estabilidade, os colonizadores europeus vão empreender o violento processo de dominação. No ano de 1571, os remanescentes dessa civilização foram subordinados após a morte de seu líder, o Tupac Amaru I. E assim se dá o fim de mais um povo, de uma grande cultura, uma cultura muito rica e uma política altamente organizada. Então terminemos nossa aula por aqui. Até a próxima aula, na qual nós falaremos sobre outro povo pré-colombiano, os tupis,